Muito bem. Então, bom dia, boa tarde. Iraildes, tá? Acorda, boa tarde. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana cheia da graça, de poder, de unção na vida de vocês. E hoje nós vamos falar sobre Esther. Falar sobre essa menina é uma delícia falar sobre ela. Com todo o desafio que ela teve na vida dela e venceu. Se ela venceu, você também vai vencer. Eu creio nisso, tá? Se eu venci, você também vai vencer. Esther toma conhecimento do plano perverso de Amã. O segundo capítulo já começa assim. No primeiro você viu que ela se tornou rainha porque a esposa do rei, né? A esposa do rei Assuero, ela não queria se apresentar aos homens porque era da cultura dela, né? Era da cultura dela. Da cultura da rainha Vasti, não se apresentar a outros homens, a não ser o marido dela. Só que ele estava muito bêbado, o rei Assuero estava muito bêbado e queria apresentar ela para todos os homens que estavam presentes. E ela não aceitou tal situação, então ela perdeu o trono. E ele escolheu, então, entre todas as virgens, escolheu a Esther. Estava no plano de Deus, porque Esther seria usada para dar grande livramento ao povo de Deus, né? Ao povo de Deus. O conselho de Mordecai. Então Mordecai respondeu e disse a Esther: não imagine que por estarem na casa do rei, tu escaparás entre todos os judeus, porque se é de todos te calares agora, ou de outra parte se levantar para os judeus, socorrer e dar livramento. Mas tu é a casa de Deus e parente do povo judeu. Ou seja, Mardoqueu ele quis dizer para Esther: olha minha filha, pois ele criou ela, era sobrinha dele e criou ela como filha, por ela ter perdido os pais. Ele disse: você acha que só porque você está na casa do rei, está no palácio, é rainha, você vai escapar? Não, você não vai escapar. Tem um decreto para matar todos os judeus e nesse decreto você não está fora. Você está dentro desse decreto, porque você é judia. Então, se Deus tem algo para fazer, ele vai usar você. Porque você é o único livramento que nós temos nesse momento. Nesse momento, nós só temos você para nos ajudar. Então, ela decidiu de imediato: olha, junta todos os judeus para jejuar durante 3 dias, porque eu e as minhas servas iremos jejuar 3 dias, 3 noites, sem comer nada. Peço o povo para jejuar por mim, porque depois dos 3 dias eu vou me encontrar com o rei, sem ele me convidar. E você sabe que aí vai ser a minha vida ou a minha morte. Ou a minha vida ou a minha morte.
E o povo, até os animais ficaram sem comer. Nesse livro de Esther, irmãos, nós temos 3 ensinamentos. Primeiro, quando nós nos deparamos com circunstâncias difíceis, é melhor que busquemos um conselho sábio, tal como Esther buscou o conselho de Mordecai. Ela falou: o que é que eu posso fazer, meu tio? Você é um homem de Deus, você é um homem que tem maturidade espiritual, me explica o que é que eu posso fazer. Segundo, Esther reconheceu o valor em assegurar a cooperação mediante a oração e jejum daqueles que compartilhavam sua fé antes de iniciar a difícil tarefa. Antes dela decidir conversar com o rei, ela reuniu as pessoas da mesma fé dela para orar e jejuar em favor daquele objetivo, para poder ela conversar com o rei. Antes de fazermos qualquer coisa, irmão, nós precisamos orar. Precisamos orar. Não adianta. Não adianta querer fazer nada sem pedir a Deus uma direção, porque não vai dar certo. O trem vai babar. O caldo vai entornar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Terceiro, Esther demonstra como devemos usar a posição em que Deus nos coloca para influenciar e ajudar o seu povo. Ao invés de tentar proteger nossos interesses egoístas, ela poderia tão somente pedir uma guarda para proteger ela no palácio e deixar o povo lá fora, né, se virar. Mas ela não foi egoísta. Ela não foi. Esther estava disposta a negar-se a si mesma em benefício do seu povo. Sua vida é um grande exemplo de como Deus pode trabalhar através das mulheres. Né? Depois de 3 dias de jejum, ela se preparou, né? O livro de Esther, a história dela é comemorada pelos judeus com a festa do Purim, né? Uma linda celebração que eles fazem, né? Uma festa do livramento. Eles agradecem a Deus por esse livramento que o Senhor usou essa mulher. E depois de ter tomado banhos com sais, especiarias, né, óleos especiais, colocou a melhor roupa, a melhor joia e foi se apresentar ao rei. Só que era crime você se apresentar ao rei sem ser chamado. Ela poderia, se o rei tinha que levantar o estandarte dele. Se ele não levantasse, isso significava a morte dela, a sentença de morte dela. E quando ele viu ela na entrada da porta do palácio, né, do lugar onde ele estava, onde ele fazia as audiências, que ele viu Esther, então ele levantou
o estandarte e foi conversar com ela. O que é que você quer, minha esposa? Eu vim aqui convidar você para jantar comigo. Eu fiz um banquete e vim te convidar. E leve seu amigo Amã. Porque ela sabia que Amã estava perseguindo Mordecai, tinha preparado uma forca para Mordecai, foi ele que induziu o rei a fazer o decreto para matar os judeus, né? Então ela armou, do mesmo jeito que Mordecai armou o laço do passarinheiro para destruir os judeus, ela, com sabedoria, né, armou um jantar, uma ceia, um banquete para desmascarar ele e dar livramento ao seu povo. A diferença, irmãos, ela não queria se vingar dele. Ela não queria se vingar dele. Ela queria dar livramento ao povo dela. Ao povo dela. Tem um ditado popular que diz que a pessoa que é vingativa, ela cava duas covas, a dela e da pessoa ao qual ela está se vingando. Ela cava duas covas. Ela fez o primeiro banquete, foi maravilhoso. Convidou ele para o segundo banquete. Fez o segundo banquete para o rei Assuero, para o seu esposo. E convidou de novo Amã. No segundo banquete foi então quando ela desmascarou ele. O meu povo está para ser morto, para ter um massacre em todo o povo de Israel, todo o povo judeu. E eu sou judia. Eu sou judia. Ele preparou, né, a forca para o meu tio Mordecai. E Mordecai é aquele homem que você estava com insônia e leu nos escritos antigos que deu livramento ao rei. Esse rei, irmão, era aquele rei que a filha dele criou Moisés. Tá? Que criou Moisés. Você imagina a decepção do rei Assuero com o amigo dele, que era general, amigo, tinha um anel que ele poderia tomar qualquer decisão. O rei falou: olha, minha linda, você não vai morrer, não. Você não vai, não. Porque aqui no palácio você vai ter toda a proteção. Eu não posso reverter o decreto que eu assinei. Mas eu posso fazer outro decreto para que o seu povo se arme, se defenda. Se defenda. Colocou um segundo decreto em todas as províncias que o povo judeu se defenda de todas as formas. Quem tiver espada, facão, faca, as mulheradas com panela, o que você tiver, se defenda com o que você tiver. Com o que você tiver, se defenda. Se defenda. Agora você, Amã, vai pegar Mordecai, vai colocar minha roupa de rei sobre ele, vai passear na rua, dando toda a honra para ele, porque um homem desse é um homem de honra.
salvar o rei, dar livramento para um rei, é um homem de honra. Passear com ele, com a minha roupa real, com o meu cavalo real. E depois, e logo após dessa cerimônia, você vai ser pendurado. Você vai ser pendurado. Você fez a armadilha, né? A forca para Mordecai. Mas é você que vai usar ela. Você que será enforcado nela. Queridos, preste bem atenção. O livro de Esther, ele não é um livro só bonito, falando do cuidado e do zelo que uma mulher tem que ter com ela própria. Com ela própria. Que ela deve se vestir bem, que ela deve colocar... Para você que não gosta é contra brincos ou qualquer tipo de acessórios, aquelas mulheres naquela época, o que elas mais usavam eram acessórios. Quanto mais joias elas tivessem, mais lindas os seus maridos achavam elas. Cheirosa, né? Cheirosa. Elas não economizavam óleos, essências. Hoje nós conhecemos mirra, conhecemos o cheiro de rosas, conhecemos, né? Você chega ali naquele boticário, você enlouquece com aquele cheiro, você não sabe se escolhe o Lily, se você escolhe o Linda, se você escolhe o Coffee, você fica enlouquecida, né? E aquelas mulheres passavam, não era o perfume, mas era o óleo, e penetrava, ficava na pele dela a essência. A essência. E foi a beleza dela, a gentileza dela, né? Que deu livramento. Deus tem um propósito para tudo. Talvez no momento em que ela foi levada cativa, ela não sabia o motivo, né? Ela não sabia porque que Deus permitiu que ela fosse levar a cativo. Por que Deus permitiu ela ir para um harém, né? Ficar à disposição do rei. Por que não deixou ela na casa dela para escolher o esposo dela e ela ficar à disposição do rei quando ele quisesse, a hora que ele quisesse. Porque era assim que as mulheres do harém, ela era usada pelo rei. Quando ele queria, a hora que ele queria. E quando ele amava uma mulher como ele fez com Esther, quando ele amava, então pronto. Ele amou aquela mulher e amava ela e praticamente excluía as outras. E Esther deu livramento àquele povo. Deus usou ela para dar livramento. Do mesmo jeito que Deus usou Débora, Deus usou Esther. Irmãos, nós temos falado tantas mulheres que Deus usou como livramento. E Deus neste dia, nessa semana, Ele pode e quer te usar para dar livramento a alguém, ou a alguém da sua família, ou alguém da sua empresa, a alguém.
Ele quer te usar. Deixa Deus te usar. Mesmo que as pessoas desejem a tua morte, como eu falei no vídeo ao vivo, desejaram. Na minha segunda cirurgia da coluna, eu tive um problema cardiorrespiratório. Durante 3 minutos, fiquei sem vida, mas o Senhor decidiu soprar nas minhas narinas e me dar uma segunda chance. Me dá uma segunda chance. Mas eu nunca desejei a morte dessas pessoas. Eu quero que vivam e tenham vida em abundância. E tenham vida em abundância. Porque nós temos um Deus que tem uma balança para pesar. Então nós não precisamos de se vingar, porque nós temos um Deus que é nosso juiz. Nós temos Jesus Cristo que é nosso advogado. Nós não precisamos. E Esther, ela só precisava conversar com o rei, porque Deus já tinha colocado ela no palácio como livramento futuro. Livramento futuro. Você não sabe por que está acontecendo isso agora, nesse exato momento, mas você vai saber amanhã. Você vai saber mais para frente. Você vai saber. Porque o nosso Deus é o nosso Deus de agora, é o nosso Deus de ontem, de hoje e o nosso Deus para sempre. O que ele fez ontem, ele faz hoje, vai fazer amanhã, pois ele não muda. Ele é imutável. O nosso Deus é um Deus de milagre. E o milagre que ele fez através de Esther, ele vai fazer através de você. É só você crer que Deus está no controle. Deus está no controle. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus está no controle de todas as coisas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O jejum é um ato de intimidade. É um ato de intimidade. É entre você e o seu Deus. É entre você e o seu Deus. Aí Irail diz, eu não consigo fazer jejum das 6 da manhã até as 18 horas. Não me interessa quantas horas, quanto tempo, quantos dias de jejum você vai fazer. Não me interessa. Só deixa Deus te usar. Só deixa Deus te usar. Fica alinhada com Ele. Fica alinhada, que a sua vontade seja a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja a sua vontade. Fica alinhado com Deus, alinhada. Se você estiver alinhada com Deus, as coisas vão ficarem melhor, mais fácil. Porque quando as coisas estão alinhadas com Deus, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Amém? Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham uma semana de graça, de poder e unção na vida de vocês.